Então, gente, bem-vindo a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais que já estiveram no podcast. Tô com o Chico Felitti. Oi! Nossa, que oi horroroso, velho! Esse oi foi... Esse oi é um caso bizarro. Daqui. Esse oi é um caso bizarro. Oi. Esse oi foi feito por você? Você consegue testar? Acho que só passaram rápido no meu corpo, assim, foi uma possessão relâmpago. Na verdade, ele tem uma mesa de som que ele aperta um botão e fala: Oi! Tudo bem? E esse que tá falando é o Felipe Bortolotto. Que já sai entrando na frente dos outros. Como diria o Chico, oi! Gente, se apresenta, conta um pouquinho aí de vocês. Você primeiro. Não, já foi, ganhei você. Não, beleza. Gente, eu sou o Felipe Bortolotto. Como a Mabê disse, já passei por aqui. Inclusive, faz poucos episódios que eu estive aqui, né? Foi, no episódio do Êxodos. Isso. Hoje eu não vim falar desgraça, vim passar medo com vocês. Ou veio, né? Porque Ou vim, né? Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu sou do POC de Cultura, um podcast LGBT que é IAP+, que tá aí nas plataformas. Nas plataformas não, tá só no Spotify. Mas é isso, a gente tá aí na estrada há 3 anos, a Mabê já esteve lá, o Chico já esteve lá também. Então aqui estamos entre família, just family, como a gente fala lá no POC. Um trelelê. Um trelelê. E é isso. Aqueles que ficam fazendo silêncio pra constranger, assim, é só isso que você tem na apresentação? É só isso? Esse é você, Qual então? o seu Esse é signo? você? É assim que você... Você não faz nenhum trabalho voluntário? Como Qual assim? é o seu medo, Felipe? Um medo? Nossa, eu tenho muitos medos. Eu queria fazer a piada da Ludmilla, mas eu acho que ela já tá passada demais. Acho que o meu maior medo é descer a escada no escuro. Eu moro num sobrado agora. E eu não bebo água de madrugada. Eu não levanto pra beber água, eu não faço absolutamente nada, porque eu não tenho coragem de descer a escada Leva no uma escuro. garrafa d'água pra cima. Eu faço isso. Eu tenho uma moringa do lado tá. da minha cama. Uma moringa, ai meu Deus, é muito hipster. E você, Chico, qual é o seu maior... Não, peraí, você apresenta primeiro. Bom, meu maior medo é o maior clichê do mundo, que é andar de avião. Eu morro de medo de avião, eu me pelo de medo de avião, me cago, eu preciso me dopar pra andar de avião. E meu nome é Chico Felitti, eu sou jornalista, faço um podcast que chama Além do Meme no Spotify, um que chama Isso Está Acontecendo na Globo, e publiquei uns livros aí, um que chama Ricardo Ivani e outro que chama A Casa do João de Deus, por isso que eu participei do Modus para falar sobre o João de Deus. Isso, no episódio que a gente conta aí a história do João de Deus e depois tem um papo com o Chico. Inclusive, gente, tem uma galera até pedindo pra gente atualizar, porque já tá rolando aí uma série, né, do João de Deus, e parece que tem informações novas, as pessoas já estão pedindo, a gente tá bem de olho. Mas enfim, hoje o assunto é outro, hoje o assunto é mais tranquilo, ou não. Convidei eles pra gente falar aqui sobre os casos bizarros dos ouvintes. E pra quem não lembra, porque às vezes as pessoas sempre perguntam como eu faço pra mandar um caso bizarro. Então você pode entrar no site, que é modusoperandepodcast.com, e lá embaixo vai estar contato, você pode mandar por ali, ou você pode mandar para contato@modusoperandepodcast.com. Então, gente, é super fácil. Não mandem por stories, pelo amor de Deus. Às vezes vocês começam a mandar por stories, eu já fico desesperada. Eu falo assim, não, calma. Então, assim, não mandem por stories, senão assim eu não consigo ver. Ajuda nós. Lembrei de um medo mais interessante antes da gente começar. Eu fiquei me sentindo medo muito micho. Eu tenho medo de criança fantasiada. Independente da fantasia. Meu Deus, pode ser fantasia Chico. fofa, pode ser qualquer fantasia. Assim, qualquer criança e qualquer fantasia. Assim, não me bota uma criança com uma máscara na minha frente. Assim. Eu tenho 2 comentários, então, sobre isso que você falou. Eu lembrei de outro medo meu, que quando eu era criança, eu corri... Sabe aqueles bonecos, aquelas pessoas que se vestem de alguma coisa, tipo, de merchandising, assim? Quando eu era criança, eu corri de um todinho gigante no mercado. Nossa, eu correria de um todinho hoje em dia. E eu não posso ver pessoas vestidas, assim, tipo... Mascotes. Você tem medo de mascote. Exatamente. Tipo, Vinícius das Olimpíadas. Eu ia morrer. Quando eu vou na Paulista e tem gente vestida de alguma coisa assim, eu passo longe, eu não consigo. Fui na Times Square, vi um monte de Homem-Aranha, um monte de
Cara, a Hello Kitty da Hello Times Kitty, Square. não, Deus me livre. Não. Aquela Hello Kitty, gente, sério, vão agora no google.com, pesquisem Hello Kitty Times Square, olha a cara da bicha. Não, jamais, gente. Aquelas Mônica da Carreta Furacão. Não, Isso que eu ia falar, chamar a Carreta Furacão pra subir sua escada à noite, a escada do seu sobrado. Você vai acordar, vai estar o fofão Te e o trazendo Marcinho. uma garrafa eu não de vou água, acordar, assim. eu não vou acordar, simplesmente. E Eu sou brother deles. Você sabe que eu consigo até um preço, eu consigo esse jovem reduzido, Pelo né? amor de Deus, não. Esse preço no chão. Gente, lançando uma vaquinha aqui agora pra gente fazer esse job rolar. Mabê, eu Crowdfunding. vou explanar seu medo. O medo da Mabê é de balão de festa. Se você quer assustar a Mabê, bexiga. coloca a bexiga e Não me perto assuste, dela. pelo amor de Deus. É fobia. Mas precisa brincar com a bexiga, não? Precisa passar a mão Não, molhada nela pra fazer barulho, não? É o barulho que me dá agonia, mas o fato de ver a bexiga também O fato de ver a é bexiga. cheia. Não, e o Fih já viu, assim, tipo, Sim. já cheguei no aniversário da Jéssica uma vez e eu fui embora. Tipo, eu falei, não consigo ficar aqui. Aí ela teve que tirar todas as bexigas. Aí eu fiquei mal sem graça, assim. Porque nessa época eu e a Jéssica, a gente não era, tipo, melhores amigas, como é hoje. E eu falei pra ela, não precisa tirar, sério, desculpa. Eu não sabia nem o que falar. Eu falei, não, desculpa, é que eu não sei. Sei lá, na minha cabeça, adultos não tinham mais bexiga. Mas aparentemente virou uma grande emoção agora ter bexiga de novo. E aí, sei lá, acho que era 2009, 2010. Fui no aniversário da Jéssica. E aí tava cheio de bexiga de balão. Aí ela escondeu em outro quarto, senão não ia conseguir entrar no ambiente. Se é um ambiente livre, uma área livre, eu consigo. Mas eu não consigo entrar num quarto que tem uma bexiga. E bexigão cheio de bala, aqueles que estouram Também como não. se fosse uma pinhata. Então, Vamos traçar os limites. isso que... vamos ver até onde vai. Isso, na verdade, que foi o meu trauma. Porque quando eu era criança, tem até vídeos disso. Tipo, todo mundo embaixo, assim, e eu escondida, assim. Aí minha mãe tinha que ir lá pegar uma bala e colocar na minha mão. Porque senão eu ia perder as balinhas, de tão pavor que eu tinha de Ai, bexiga. que dó, gente. É isso, medo é uma coisa meio doida, né? Eu só queria fazer um comentário sobre o que o Chico falou de criança mascarada, que ele postou esses dias um palhacinho no stories dele, o palhaço do Drag Queen, maravilhoso. drag queen, que ele faz uma criança, drag queen, palhaço, enfim. E eu achei maravilhoso aquilo, só que ao mesmo tempo horrível. É assim, É assustador, parece American Horror Story, assim, meio sépia, parece né? as aberturas de as American cores Horror meio Story. vazia. Era muito maravilhoso, velho. E era uma bicha feliz, porque ela falou, ai, foi minha primeira peruca, que era uma peruca calva de palhaço. E daí ela mandou um vídeo dela batendo o cabelo calvo, e era a coisa mais assustadora do mundo. É muito assustador. Você lembra... É muito assustador. É porque coisa que tem a ver com palhaço também, pra mim, é sempre assustador. Não só por causa de It, mas acho que a figura do palhaço em si, ela já é popularizada pra gente dar um pouco de medo, assim. Eu não sei se vocês lembram quando começou a rolar umas fotos nos Estados Unidos de uns palhaços no meio do nada. Super. umas Virou até trend, Tipo, assim, todo mundo começou a fazer. Trend. Eu lembro que, tipo, eu ficava no Reddit o dia todo, que é um fórum e tal, que as pessoas ficavam, tipo, postando. Ai, encontrei um palhaço aqui em Seattle. Encontrei um palhaço aqui. Gente, é horrível. E as pessoas horrível, começavam. E horrível assim, essa eu tinha thread. certeza que ia rolar um assassinato em massa, assim. Tipo, eu tinha certeza que era isso que ia acontecer, então eu fiquei meio obcecada. Mas no fim eram só pessoas tentando assustar, não tinha nenhuma causa. Não, na verdade, acho que era. Iniciou por conta de um filme. Eu preciso ir atrás depois disso, mas acho que era pra ser tipo uma brincadeirinha assim pra anunciar um filme, só que o negócio foi tomando outra proporção. E aí os Estados Unidos inteiro ficou assustado. A internet sendo internet, né? A internet sendo internet. É exatamente isso. Mas bom, vamos voltar pras nossas. Vamos voltar, né? Vamos iniciar os nossos casos bizarros. E eu vou começar contando aqui o primeiro caso. Cada um tá com 4. A gente vai alternando. E eu vou começar o primeiro e só pra relembrar, assim, vão interrompendo, vão falando por cima, não tem que ficar esperando acabar não, porque é loucura, loucura. Tá bom. Então vamos lá. Oi, Mabê, quem esteja junto. Me chamo Gustavo. E o relato que aqui vou contar acabou de acontecer. Já tô nervosa. Meu Deus.
A casa da minha avó fica em uma região do interior de um município do interior do Paraná. Nossa, uma região do interior de um município. De novo, fui possuído, assim, o arquivo que você me mandou é outro, assim. Foi possuído pelo demônio da edição. Não, é que... e o meu começa com sai gato, daí você começou a ler, eu falei, gente... É que você tá só com seus casos. É personalizado, aqui, querido, é personalizado. Aqui eu quero uma entrega orgânica, entendeu? Meu Deus! Não, é muito tudo... caso bizarro. Se juntar, muito... dá tipo 12 casos bizarros em um episódio. É muita coisa. A Bíblia lida por Cid Moreira. Casos bizarros. Tem bizarrice acontecendo o tempo inteiro no Brasil. Então vai, desculpa, eu perdi o foco. Mas... Eu tava lendo o meu e tentando entender o seu e falando, gente, né, não é a mesma coisa, cara, não é a mesma coisa. Ai, vamos lá. A casa da minha avó fica em uma região do interior de um município do interior do Paraná, ou seja, muito mato. Desde pequenos, eu e meus primos ouvimos histórias como a da freira da panela de ouro, o bode que joga pedras na janela. Gente, eu não sei nenhuma dessas histórias. Ele fala como se fosse folclore brasileiro, assim, a freira da panela de ouro. A freira da panela de ouro. Pra mim, isso é um mundo totalmente paralelo, assim. E nem vem dizer que é interior do Paraná, porque eu conheço muito o interior do Paraná. Meu marido é de Rolândia, coração do coração de Paraná. Eu estive em Rolândia recentemente e não tem freira da panela de ouro em Rolândia. Então, pode ser da micro-região do Paraná dele. Exato. O bode que joga pedras na janela. Gente, que bode é esse? Não, sério. Lobisomens, entre outros. Não, lobisomens tá bom, é o mais normal. É o mais normal. Nesse momento, a gente tem que assumir que o lobisomem é a coisa mais padrão que existe. Mas essas histórias ficam para outro dia. Ai, eu fiquei triste. Ai, olha, que ótimo. Ele Gustavo. vem e ele fala um monte de coisa que não faz sentido nenhum pra gente, deixa a gente curioso e fala, não, então esquece. Sabe a freira da panela de ouro? Esquece. Não vou falar dela, vou falar de outra coisa. Gustavo, a gente espera um futuro e-mail contando a história da freira da panela de ouro, o bode que joga pedra nas janelas e o lobisomem, entre outros. Porque assim... Entre outros, ainda tem entre outros. Entre outros. A história que eu vou contar aconteceu hoje, 11 de fevereiro de 2021, às 8h30 da noite. Pois bem, hoje estava chovendo e lá pelas 6 da tarde já estava relativamente escuro. Nisso, a luz acabou. No momento em que a luz acabou, a gente ouviu batidas na porta dos fundos de casa. Minha mãe e eu ouvimos e comentamos com a minha avó e ela falou que devia ser só uma alma. Gente, que cidade do Paraná é essa? Eu quero morar nessa cidade do Paraná. Não, sério. Silent Não, Hill, Paraná. Assim. Não, gente, é só um zumbi. Vai dormir com o palhaço. Deve ser só um bode jogando a pedra na janela. Fica tranquilo. Aí aquele bode maldito de novo aqui na nossa casa. Rimos muito e a luz voltou. Continuamos nossa vida normalmente, até que minha mãe lembrou que tinha deixado o aparelho de espantar pernilongo. Nossa, eu já ia achar que era um aparelho de espantar lobisomem. O aparelho de espantar pernilongo lá na tomada da parte de trás da casa. Então ela foi lá e abriu a porta. No momento que ela abriu a porta, o aparelho voou como se alguém tivesse jogado ele no peito da minha mãe. O mais engraçado é que a tomada que ele estava ficava do lado da porta onde rolaram as batidas e não tem uma razão lógica de como ele veio voando da frente. É isso, beijos, adoro o podcast e acompanho vocês desde o começo. Gustavo! Foi Gente, maior não. conto... É um conto meio de spoiler que não faz sentido nenhum. Ele fala várias coisas, ele promete várias coisas boas e não entrega. Ele assim, promete. Ele fala, então, ele a raquete de mosquito caiu na cara da minha mãe. Pronto, é esse o conto. Só que antes de chegar nisso... só nas preliminares e nada do... A gente não soube da panela de ouro da freira, do bode jogando pedra na janela. Pedras na A janela. gente não soube de absolutamente nada. Esse é um conto... Gustavo, ele não trouxe evidências pra gente do que poderia ter sido, o que aconteceu, como tá sua mãe hoje. Olha, eu senti assim... Foi um pouco assustador. Agora, vocês acham que teria sido o bode ou a freira que jogou... Freira com a sua panela de ouro. A tomada de ouro.
Eu não consigo ter sido pensar em entre outra outros. coisa. Deve ter sido entre outros. Eu tô obcecada, eu vou sair disso aqui, eu já vou pesquisar a isso. história dessa mulher. O maluco começa a traçar a melhor mitologia do interior do Paraná do mundo, daí fala, o Baigon estourou na cara da minha mãe. Não, gente, volta pro que é importante. É isso, beijos. Volta pro que importa. É isso, exato. beijos. Então, Vamos lá, beijo. Chico, lê o seu aí, o seu primeiro. Sai, gato. Oi, modos. Aqui é o Igor, de Fortaleza. A pedido da Carol, aqui vai meu caso bizarro mais realista de algo que aconteceu aqui na minha casa, quando eu era criança. Certa noite, estávamos em casa eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Essa noite específica estava fazendo muito calor, e como aqui em Fortaleza geralmente é muito quente, sempre tem uma rede na sala de estar ou próxima à cozinha, e às vezes minha mãe ou meu pai iam dormir na rede porque acabava sendo mais ventilado. Outro fato importante sobre esse caso é que nós sempre deixamos a luz da cozinha à noite. Imagino que é acesa, né? Sempre deixamos a luz da cozinha acesa à noite, porque minha mãe sempre teve muito medo de escuro. Até aqui tudo bem. Até que minha mãe acorda durante a noite, morrendo de calor para deitar na rede próxima à cozinha. Lembro de ter acordado quando vi ela passando pelo corredor. Ela deitou na rede, ligou uma TV que tinha lá perto e ficou lá pegando um vento, até que eu vi um barulho como se fosse de gato andando pelo telhado. Minha mãe começou a falar, "Xi, gato, eu sei, é estranho, mas é assim que a gente espanta gato aqui no Ceará." Passou um tempo, mais uma vez minha mãe escuta o bendito gato na telha e mais uma vez solta o "Xi, gato", e nada do gato parar de andar no telhado. Até que minha mãe levantou da rede e resolveu andar pela casa seguindo o barulho que o gato estava fazendo. Ela foi andando. A essa altura já tinha acordado com barulho, até que parou num ponto do corredor e deu um grito super alto. Todo mundo, obviamente, levantou e meu pai, abre parênteses, pelado, fecha parênteses. Eu amo que tem um alívio cômico no meio, meu pai, pelado. Pelado. É um lugar bem quente, né? A gente já entende isso. É, claramente. Não, mas ele tava construindo tão bem, né? A gente tava com tanto medo. Até abre parênteses, pelado, fecha parênteses. Foi ao encontro dela e minha mãe simplesmente viu que tinha uma pessoa olhando pra ela por um buraco no telhado. Meu Deus. Nessa do hora, céu. foi uma gritaria só, com a minha mãe gritando, é ladrão, enquanto meu pai, ainda pelado, gritava, pega meu facão. E eu e minha irmã chorávamos na cama, meu Deus do céu. Tá maravilhoso. É super cheirinho de M, né? Porque tem tensão e tem comédia. É complexo, vai ganhar o Oscar. É bem complexo. Emoções completas. No meio de tudo isso, chamamos a polícia. Não lembro nem se eles chegaram a aparecer, mas lembro que logo após a gritaria, tudo ficou quieto. O ladrão provavelmente já tinha fugido com medo do facão do meu pai. KKK. Acho que também rolou um trocadilho. Então. Imagina. Claramente. Já estava amanhecendo nessa hora e começamos a notar uma claridade excessiva na casa. Quando olhamos para o telhado, notamos que tinha vários buracos feitos em todos os cômodos da casa. Porém, devido à escuridão da noite, não tínhamos notado isso. Notamos também que o maior buraco no telhado estava exatamente de frente para a rede da minha mãe, e ela não tinha notado isso, segundo ela, porque a luz da cozinha estava acesa e ela não notou que tinha um buraco a céu aberto bem na cara dela. De manhã, depois de toda essa putaria, nossa vizinha falou que também tinha alguns buracos no telhado dela e que tinha uma marca de mão muito suja na parede da cozinha. Depois do ocorrido, meu pai fez toda uma reforma na casa, alterou todo o telhado e também forrou todos os cômodos para evitar que alguém tivesse fácil acesso à nossa casa. E colocou roupa. Enfim. Pelado. Meu pai ainda pelado fez uma reforma na casa. Fez uma Meu pai reforma. ainda pelado foi até a delegacia. Com o facão Foi preso dele. por atentado violento ao pudor, ainda pelado. É isso, gente. Era maravilhosa a história, mas enfim, o humor sobressaiu. Enfim, foi um momento de pânico e ao mesmo tempo um pouco engraçado, porque lembro que eu e minha irmã comentamos que não sabíamos se meu pai estava pedindo pelo facão ou pelo calção. KKK. Gente, sério? eu adorei essa mistura de linha direta com Zorra Total. Foi tudo, assim. Ai, sério, eu amei. Maravilhoso, eu amei é muito isso. essa história. Assim, se a gente pegar no cerne do negócio, é bem
creepy, né? Você olhar pro então, buraco e ter mas um olho. Mas eu não se olhar consegui pra cima sentir e ter medo. um olho, é desesperador. É. Eu não consegui. Parece que foi o Ryan Murphy que escreveu esse roteiro. Então, ele soube conciliar, porque acho que se fosse só muito assustador, a gente ia ter fugido, assim, mas daí era tipo kkk, pai pelado. Pai pelado. Facão do facão papai, do meu kkk. pai, RS. Meu pai ainda pelado. Sucesso. Olha, se fosse redação no Enem, eu dava 10. Sim, merece. Qual que é o nome dele? Realmente. Gustavo? Ou ele não É, falou? Não, o- Gustavo foi o meu. Ah, É o Igor, não é? parabéns, E o Igor de Fortaleza. Igor, Parabéns, Igor. arrasou. Igor, parabéns. Ó, vai, Fi. Vamos lá. O nome do meu é O Homem do Saco Existe e Eu Posso Provar. Era o pai do Igor, o Homem do Saco. Ele tava pelado. Desculpa, gente, eu não A gente podia tem a perder. continuação. É a continuação, é o 2. Vamos lá. Nesse relato, eu tinha uns 6 anos e, como toda criança dos anos 90, meus pais sempre usavam a história do Homem do Saco pra amedrontar eu e minha mãe quando não éramos obedientes. Minha irmã. Irmã. Abre, Coitada da mãe. abre aspas. Se você não comer tudo, o Homem do Saco vai te pegar, dizia minha mãe. Até aí tudo bem. Nada de muito diferente da criação de qualquer criança dos anos 90. Minha cidade era tranquila, então minha mãe deixava eu brincar no portão da minha casa. Nesse dia, minha irmã mais velha estava na escola e eu fui brincar sozinho de bola de gude na frente de casa. Estava sentado no chão quando um homem mais velho segurando um grande saco de farinha vazia parou na minha frente e falou: "Se você não entrar nesse saco, eu vou te dar um monte de doces." Ah, não, se você entrar nesse saco, eu vou te dar um monte de doces. Olhei pra ele e me afastei na hora, ficando perto do portão da minha casa. "Vem, entra aqui. Você não gosta de doces?" Eu respondi na hora. "Não precisa me dar doces. Minha mãe me dá." Muito, muito bem educado essa criança, porque Tá? eu e muito rica Nossa, também, tá né? apavorada. Não, eu amei como tipo, Minha gente mãe me querida, dá. você Minha quer me mãe- dar doce? Minha mãe é deputada federal, a gente tem muito Entra doce na importado aqui em fila. casa. Exato. Querida, minha mãe é dona da Fini. Aquele. Não precisa me dar doces, minha mãe me dá. Não vou entrar, não. Ele fechou a cara e veio pra cima de mim. No mesmo momento, entrei pra dentro de casa gritando pela minha mãe. Foi muito rápido e logo o cara já tinha ido embora quando minha mãe foi ver o que era. E claro que ninguém acreditou em mim. Um homem de saco querendo levar crianças? Fica aí, ó. Acreditem nas crianças. Pois 2 dias depois, esse mesmo homem agarrou meu vizinho, que na época tinha a mesma idade que eu, e o tentou sequestrar. Felizmente, as pessoas da nossa rua viram e correram atrás desse homem, resgataram a criança, mas o homem conseguiu entrar num ônibus e fugir. Por isso, eu sempre falo, não deixem as crianças sozinhas e principalmente oriente para elas que nunca falem com estranhos na rua. Grande beijos. Calma. A grande dúvida. Ele conseguiu fugir de ônibus de linha? Assim, a gente fica esperando o ônibus 47 minutos. O homem do saco faz sinal, ele para e o ônibus, ninguém no ônibus se comove, que estão correndo atrás dele com tochas É e verdade, garfos. né? É verdade, Agora ele fugiu, ele fez assim para o ônibus Jassanã, entrou e foi embora e tá resolvido. Assim. Deixa eu... Ficou um pouco estranha Ficou um essa pouco história. estranho. Porém, essa é realmente o terror da vida real, né? Porque claramente o cara Não, podia ser né, extremamente cruel, fazer qualquer coisa com eu criança. já fui E é sequestrado. o que a gente sempre fala, né? Pela minha babá. Pela minha babá. Pera, como assim você joga assim essa informação do nada? Pela minha Felipe? babá, quando eu era criança. Real. Mas a minha mãe conseguiu encontrar na hora que a babá tava saindo comigo no colo e as roupas. E aí minha mãe jogou o carro na frente da babá. Podia Mas chegou a sair da babá e sua eu no colo. casa? Mas sim, o porteiro deixou ela sair tudo. Porque era babá. né? Era babá. Cara, achava tem que um livro excelente sobre isso que chama Sweet Talk, da Giovanna Madaloso, que é exatamente isso. É exatamente isso. A minha mãe Não é é- a Giovana. não é- Mentira. Mentira. Aquele. Mamãe é baseado em fatos reais. É. Mas é exatamente isso. A babá que rouba as 2 crianças. Mas eu não sei quantos anos ele tem, ele não fala o nome dele aqui. Mas tinha uma época, nos anos 90... Ah, ele fala que é dos anos 90, né? Nos anos 90 sequestravam muita criança, né? Então, assim... Sim. Com certeza, provavelmente essa história é real, não é uma lembrança da cabeça dele. Sim, e que bom que a família, né, falou, orientava ele pra ele não ir atrás, assim. Fosse porque- eu, me Mas é que- oferecia um doce. Então, não, tudo bem. Até eu acho
tudo plausível, assim. Mas um saco de farinha, assim, você não podia levar a criança pela mão, assim, porque é um saco de farinha, assim. Não parece ser o transporte nem mais cômodo, nem mais discreto, assim. Nossa, levar uma criança dentro difícil. de um saco de farinha, uma carriola, leva na mão, sabe? Não, eu não tô querendo aconselhar tá dando dicas aqui pra abdutores. Não, saco. eu só tô dizendo que podia ser mais espontâneo, assim, podia ser mais de boa. Podia. Eu acho que o cara, dica. queria ser a lenda do Homem do Saco, talvez. Ele tava querendo... eu acho que ele tava fazendo o papel, assim, eu acho que ele tava tentando. Eu também acho. Que bom. Bom, vamos lá pro meu segundo caso, que é o eu sonâmbula. Desde a minha adolescência, sempre tive um sonambulismo bem constante. De levantar, conversar e até brigar com a minha mãe e tentar sair de casa de madrugada. Por isso, a gente sempre dormiu com as chaves de casa escondidas. Até aí, tudo bem. Sempre sonhei com esse momento. Mais adulta e já casada, mantive o sonambulismo, um pouco mais leve, mas sempre presente. Certo dia, nós assistimos ao filme Atividade Paranormal, e eu tive uma ideia brilhante. Meu marido acordou de madrugada com a minha imagem no escuro. Ah, não, desculpa, ela falou. E a eu sonâmbula teve uma ideia brilhante. Meu marido acordou de madrugada com a minha imagem no escuro, de pé, olhando pra ele com um olhar fixo. Meus cabelos longos jogados sobre meu rosto e meu corpo nu, como se reproduzindo a cena do filme que havíamos visto naquela noite. E o meu corpo nu, isso é um relato ou é uma música do Zezé de Camargo, Luciano? Meu marido se assustou, mas me colocou de volta para dormir de boas. Ele me contou no dia seguinte e rimos da situação. A eu sonâmbula também achou engraçado, no que meu amigo conta que ao longo daquela semana ele acordava de madrugada várias vezes, me ouvindo dar risadas enquanto dormia pesado. Meu Deus do céu. Como bons céticos que somos, ignoramos tudo e vida que segue. Olha, gente, o povo tá pelado, né? Eu acho bem bizarro. O sonambulismo eu acho bem assustador, cara. Muito, acho bem não. assustador. Eu não teria coragem. Eu sou bem, gente. Você bem faz sonâmbula? Eu falo bastante e tinha uma época quando eu era criança, era bem mais tenso, assim. A minha mãe colocava um sofá, porque a gente morava num sobrado também, morava com a minha avó, e aí minha mãe colocava um sofá na frente da escada pra eu não ir pra escada, pra eu não rolar, né, não descer rolando a escada, assim, porque a gente dormia no segundo andar. Então eu tinha que colocar o sofá encostado, assim. Eu já andei eu tenho uma memória muito específica que eu não lembro muito bem, assim, mas a minha mãe contou, mas, tipo, eu tava dormindo com ela na cama, eu tinha uns 3 anos. Eu levantei, eu dei a volta no quarto, assim, tipo, dei a volta na cama, eu abaixei a calça e comecei a fazer xixi. Tipo, na minha cabeça, eu tinha ido até o banheiro. Meu Deus. E aí, tipo, imagina você acordar com a sua filha, sonâmbula, fazendo xixi no quarto. O exorcista, assim. né? Maravilhoso. Eu tinha passou, episódios quando eu era criança. Melhorou com o tempo, não? É isso que eu ia perguntar, porque eu tive também quando eu era criança e depois nunca mais. Melhorou. Hoje eu não sou do tipo que sai, que vai andando, mas eu sou uma pessoa que você pode falar muito comigo e eu não vou lembrar de nada no dia seguinte. E você vai ter uma conversa normal, assim. Você vai conseguir isso aí é desculpa. Isso aí é desculpa, Mabê. Isso aí é desculpa pra quem não quer assumir as coisas que não fala, né? Felipe, Mentira, brincadeira. Respeita esse problema que ela... Não, mas eu tenho muito isso, às vezes eu tenho conversas gigantes e a pessoa falou, não, mas principalmente com um ex-namorado, assim, tipo, de ter briga, assim, a gente falou isso, aquilo, eu falei, não, eu não sei, tava dormindo, real, assim, eu não lembro. É o álibi perfeito, né? O álibi perfeito. Peguei, talvez, se tivesse sonâmbula, saí, fui pra casa dele, não sei, tava sonâmbula. O namorado terminando na noite anterior, falando, a gente terminou, e aí no outro dia você liga pra ele normalmente, assim, não lembro que você terminou comigo, como assim? Não, como assim? Mas quando eu era pequena também tinha episódio de sonambulismo, eu entrava na cozinha, eu acordava, passava pela sala com a minha mãe, assistindo TV, e ela já sabia que eu tava sonâmbulo. Entrava na cozinha, pegava coisa do armário e levava pra cama. E eu dormia com eles com a mão levantada, assim, ó. A minha mãe tinha que ir lá no quarto, abaixar a minha mão. E era o quê? Uma frigideira, assim? Uma faca? Era tipo uma frigideira. O que tivesse na mão. Uma vez eu peguei uma bolacha espingarda. passatempo. Minha mãe falou que eu peguei uma bolacha passatempo. Utensílio de cozinha, essas coisas. Aí minha mãe escondia as facas pra eu não pegar, porque eu fazia isso. E dava tapa na cara da minha mãe também. Minha mãe acordou com vários tapas na cara quando eu era criança, assim, quando a gente dormia. Oi, alô Freud?
Eu tive um episódio que eu me lembro quando eu era criança e é bem assustador. Agora, parando pra pensar, vocês começaram a contar, eu só lembro de um que a gente morava numa casa muito velha no interior e tinha uma sala que ninguém usava, porque era uma sala, tipo, que tinha uns móveis de veludo, umas coisas que, tipo, dos proprietários de antes, e tinha uma lareira, e a gente não usava lareira, então ficava meio fechado, e uns móveis bem pesados de madeira e veludo, tipo, verde, mesa de bilhar, assim, e tudo bem empoeirado. E a gente chamava de sala do terror, inclusive, porque ela era muito escura e era, enfim, meio longe de tudo. A única vez que eu tive sonambulismo, eu acordei, fui até a sala do terror e fiquei na frente da lareira meio em posição de cruz, assim, com os braços abertos. Minha família me encontrou lá e foi uma coisa muito assustadora pra todo mundo, Deus. assim. Porque, enfim, sala do terror e a posição... Eu acho a posição de cruz também uma coisa meio do terror, assim. Eu nem queria significar nada, assim. Eu acho que eu nem queria fazer nada, só tava me alongando, assim, mas acho que faz parte também do se a lareira tivesse acesa, ia dar um efeito ainda muito bizarro. Então, assim... Eu ia ter feito minha mãe se cagar. Fica aí a dica pro Igor escrever no próximo roteiro dele, na próxima história dele, colocar essa cena aí. Exatamente. Bora, Fih. Eu achei que era o Chico. É o Chico. Sou eu. Não, desculpa. Achei que Chico... Olha que doido. É que você tá sonâmbula, você tá gravando sonâmbula esse podcast. Amanhã ela vai falar na verdade, assim... eu não me lembro. Eu gravei com o Felipe e com o Chico? Não lembro disso, não. Isso nunca existiu. E daí a gravação só vai ter nossa voz. A Mabê nunca vai ter existido. Meu Deus do céu. Vai ter sido apenas um sonho. Nossa, creepy demais. É isso, eu só caí com o caso esculacho, Mabê. Você fez de propósito? Pelo título eu já sei que é esculacho, assim, não tem a menor chance. Qual é o nome do título? Você sabe como a banda RBD faz sucesso? Meu título esse. Gente, essa história é perfeita em todos. Mas é esculacho, né? É esculacho. Ou é sério? É esculacho. Não, é sério. Tudo é sério aqui, gente. Oi, Carol. Oi, Mabê. Oi, convidados. Me chamo Samantha, tenho 27 anos e sou de Curitiba. Meu caso bizarro é longo, mas vocês podem cortar ou sintetizar o que vocês acharem necessário. Vamos lá. Obrigado. Vamos sintetizar. Essa história aconteceu em 2006, quando eu tinha 12 anos e estava na 7ª série. Na época, a banda RBD fazia muito sucesso e eu e minhas amigas éramos fãs. Essa informação é relevante. Importante. Certo dia, eu estava na casa de uma amiga que vou chamar aqui de Ana, junto com outra amiga que vou chamar aqui de Marina. Por ser mais velha, a Ana adorava contar causos e lendas para assustar as mais novas, só que eu sempre amei desenhos e filmes de terror, então eu achava engraçado e não ligava muito. Inclusive, a gente vivia alugando filmes de terror para assistir depois da aula. Nesse dia, estávamos assistindo a um DVD do show do RBD, quando a Ana, em tom de voz sério, começou a falar: "Vocês sabem como essa banda fez sucesso?" E eu e a Marina nos olhamos em silêncio. Ela continuou, ainda mais séria: "Eles venderam a alma pro diabo." Eu comecei a rir, de debochada que sou, achando aquilo uma bobagem, mas a Marina arregalou os olhos e começou a fazer um barulho gutural, como se estivesse tentando recuperar o fôlego. Aquela voz definitivamente não era dela. O barulho foi ficando mais grave e contínuo. Do nada, a Marina pulou em cima da Ana e começou a socar ela de uma forma muito violenta. Eu me irritei, porque pensei que as duas estavam fingindo para tirar uma com a minha cara. Fui para fora da casa e fiquei olhando pela janela, aguardando elas pararem com o que eu pensava ser uma encenação. No entanto, a Ana começou a bater na janela pedindo por socorro, enquanto a Marina estava em cima dela, ainda tentando machucá-la. Meio hesitante, mas como boa cria da igreja evangélica que eu era, eu perguntei: "Quem está aí?" A Marina parou de agredir a Ana, virou o pescoço lentamente em direção a mim e respondeu, com um sorriso maligno no rosto: "Quem você acha que é?" Meu Deus, eu tô rindo, mas de nervoso, gente. Não, esse é o que tá me dando mais medo, real. Então, eu achei que fosse mais esculacho do que isso, assim, tá num bom caminho, assim. Eu nunca achei que RBD fosse dar uma boa história de terror. Né? Nessa hora, eu vi que era sério e, com medo do pior, decidi voltar pra dentro da casa e ajudar a Ana. Ouvi um grito da cozinha e vi que a Ana tinha conseguido tirar uma enorme faca de cortar carne da mão da Marina. Ela me entregou a faca, conseguiu empurrar a Marina para dentro do banheiro e fechar a porta. Nessa mesma hora, eu virei uma mesinha atrás de mim, cheia de temperos e potes, e escondi a faca ali no meio daquela bagunça toda. Em seguida, a Marina conseguiu sair do banheiro, e jamais vou esquecer. Olhou fixamente para a mesa e foi direto nela para pegar a faca de novo.
Ela não tinha como ter visto eu escondendo o objeto. Conseguimos impedi-la e as duas voltaram para o quarto muito rápido. Backstory importante. Todas nós éramos evangélicas e frequentávamos igrejas diferentes. A Mabê sumiu? Não, eu tô aqui. Ai, você sumiu no meu, que medo, velho. Eu tava sério? bem tenso. Não aparecia mais você na minha chamada. Credo. Meu Deus, eu Mabê, tô quem está aí? aqui. Quem você acha? Exato, quem está aí? Pera. Quem você acha que é? Gente, não, eu tô rindo de nervoso, porque essa história é terrível. Backstory importante. Ah, tá, já foi. Todas nós éramos evangélicas e frequentávamos igrejas diferentes. Entrei no quarto e pedi pra Ana pegar uma Bíblia. Lembro de ter fechado os olhos e de ter pedido a Deus por alguma palavra que pudesse parar com aquilo tudo. Abri a Bíblia num salmo que já não lembro qual era, e quando comecei a ler em voz alta, a Marina, que estava de pé ao lado da cama, com os braços esticados ao lado do corpo, caiu de costas completamente reta, sem se apoiar em nada. Na mesma hora, olhei embaixo da cama e vi ela rolar para baixo do box e depois de volta para trás, tudo em segundos. Para, gente. Não. Ela fez a mesma posição que eu sonâmbulo fiz, ó como é uma tendência dos possuídos fazer a posição da cruz. Ô, gente, não, Até mas hoje... peraí. Essa história começava com como você acha que a RBD fez sucesso? Eu amo, E ela frustrou foi a pra um expectativa. lado. Ela Essa foi pra um história é a lado. melhor. Não, Essa ela- história foi perfeita. Porque ela prometeu e ela entregou. Ela entregou. Até hoje, eu me lembro que o espaço embaixo do box era muito apertado e ela era super alta, encorpada. Então como é que ela conseguiu fazer aquilo? Continuei lendo com a mão direita em direção à cabeça da Marina, que agora estava sentada no chão. Os gritos graves voltaram e ficaram mais altos, até que a voz grossa começou a baixar o tom e, enfim, parou. Nessa hora, a Marina começou apenas a chorar, desesperadamente. Fomos todas para fora e a Marina foi se acalmando, mas ainda em prantos nos contou. Essa semana na igreja o pastor teve uma revelação e disse que tem uma entidade me perseguindo. Eu e a Ana nos olhamos em silêncio e não falamos mais disso até o dia seguinte na escola, quando a Marina faltou e contamos para outra amiga que acreditou no que relatamos e se lembra disso até hoje. Teríamos tido um delírio coletivo? Essas cenas são tão vívidas na minha memória e eu sei do que eu vi. Só contei para essa amiga e anos depois para o meu atual namorado, que tem familiares espíritas e me ouviu sem julgamentos. Atualmente eu me considero agnóstica e sempre que lembro do que vi, tento buscar uma explicação lógica para aquilo tudo. Mas não encontro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô perturbado. Eu nunca mais vou assistir Rebelde na minha vida. Não que eu assistisse. Mas depois da gravação, você manda remédio de dormir para os participantes, assim? Você vai mandar um Pats por Motoboy? Eu vou mandar Eu vou mandar uma freira, né, com uma panela de ouro pra te mandar. Um bode que joga pedras, um para cada participante. Não, gente, eu queria que Até você vocês... desacordar. Aproveitar que a gente tá num momento tenso, eu queria que vocês imaginassem a cena de um bode jogando uma pedra na sua janela. Você olhando pela sua janela e vendo um bode tacar uma pedra. É a coisa mais assustadora do mundo. Eu imagino ele cabeceando, assim, eu imagino um bodinho cabeceando uma pedrinha. Eu imagino assim, um bode em pé. Pedrinha bem redonda. Eu imagino um bode em pé. É bem redondo, isso foi muito Não, específico. eu imagino um cascalhinho, assim, bonitinho, redondinho. Sabe seixo, assim, que fica no fundo do rio, assim? E um bode branco fofo. cabeceando, Ô, Felipe, assim, ó. essa sua janela aí é perfeita pro bode aparecer. Sabe o que é perfeito pra aparecer também? Eu na sua casa, com a mão em formato de cruz, assim, na frente da sua cama. Não, você olha. Mas eu queria chega. saber uma coisa. A Marina, como que ela está hoje? Será que ela está bem? Depois pede pra ela mandar essa mensagem. Eu acho que elas perderam contato, ou eu acho também que a Samantha não se importa muito, não. Assim, acho que a Samantha tá lá com o boy dela e segue abaixo. Tá Agnóstica. feliz, né? Não dá também fez- você ficar carregando o demônio dos outros, sabe? A gente já carrega o nosso próprio demônio, Exato. vai ter que carregar ainda o demônio da amiga possuída, não dá. Não, é isso. Trampo demais, Ela trampo fez o demais. que eu Cada um faria. com seus demônios. Ela fez o que eu faria. Exatamente. Tiraria o Já demônio da salvou, pessoa tirou e a depois faca, segue o baile. É isso. Tira a faca. Beijo, querida, me adiciona no Insta. O meu job aqui tá feito, tá bom? Se você quiser que eu tire seu demônio, compartilha e arrasta aqui. Hoje ela... E é isso, até os próximos demônios. Bom, Samantha, eu espero que a Marina nunca te envie um CD do RBD por correio, assim, sem nenhuma explicação. Chega um CD do RBD, assim. Nossa, eu super faria isso se eu fosse a Marina. Eu sei que você faria. Maravilhoso. Vamos Vai, lá. fiz sua história. O Homem de Sabão. Olá, modos. Tão boas?
Me chamo Kelly Stella e moro no Tocantins. A história que vou contar foi contada pela minha mãe numa dessas conversas de vizinha quando eu ainda era criança e nunca me esqueci desse caso. Segundo a minha mãe, quando ela morava no interior do Tocantins, quando ainda era criança, tinha uma vizinha que era casada com um homem desocupado e agressivo que batia muito nela sempre que bebia com o dinheiro que ela ganhava trabalhando como doméstica. Para fazer um dinheiro extra e manter a casa, ela fazia sabão de soda com banha. Sabe aquele sabão fedido? Então, ela fazia e vendia pela vizinhança. Um dia, ela descobriu que o marido estava traindo ela. Eles brigaram feio de novo e no dia seguinte ele havia sumido. Só que cidade pequena, sabe? Ninguém some assim do nada, mas todo mundo achava que ela havia fugido e ela não sabia de nada. Nem mandou procurar ele, só ficou em casa e não foi trabalhar. Ela fez o sabão, só que dessa vez o cheiro fedido da banha estava diferente. Só que sabão de soda com banha é fedido mesmo e ninguém se importou. Até que uma dessas pessoas que comprou o sabão dela achou uma unha inteira dentro do sabão, meu Deus do céu. E comentou com outra pessoa. Até que o rumor foi tomando forma e as pessoas começaram a suspeitar que ela havia matado ele, dissolvido o corpo dele na soda e feito sabão. Jesus amado. Quando esse rumor chegou aos ouvidos da polícia, ela fugiu e nunca mais ninguém teve notícia dela. Enfim, acho que foi a partir dessa história que a mãe contou quando eu era criança que surgiu esse meu interesse em histórias de crime. Adoro o trabalho de vocês. Abraços. O que nós aprendemos sobre essa história? Compra industrializados. É isso. Eu aprendi isso. O que vocês aprenderam? Gente, sinceramente, assim, essa história, eu tinha uma vizinha que ela vendia sabão de soda, sabão de banha, assim. Realmente, banha fede muito na hora de fazer o sabão, né? Mas, assim, eu nunca, não que eu tenha percebido, né, na minha infância, achei uma unha dentro de um sabonete. Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso. Eu nunca conheci ninguém que fazia sabonete. Eu não posso contribuir, eu tenho zero pra contribuir nessa história, infelizmente. Eu acho que se fica entre cachorro e o marido abusivo, eu prefiro o marido abusivo. Não, se a gente tiver que definir realmente quem é que tá... Não, porque sempre teve a lenda, exato, que usava gordura de cachorro pra fazer sabão. E eu sou louco de cachorro, assim. E pra mim, a unha, na minha interpretação, é que a unha era do marido abusivo. Gosto dessa turma. Entre matar cachorro e matar o marido que era escroto e abusivo, tudo bem, uma unha, esfolia, aproveita e esfolia a cara também. Se eu uso sabão, a unha dá já uma arrastada, já dá uma hidratada. Meu Deus, eu tô apavorada já. Eu amei que é um Sweeney Todd, não sei se vocês já assistiram aquele musical Sweeney Todd, do Johnny Depp. Só que de sabão. É muito abrasileirado. Eu gostei dessa representatividade, assim, que trouxe pro Eu achei uma nosso história país. de empoderamento e nacionalidade, assim, é uma história tipicamente brasileira. É isso, ainda mora no Tocantins, tem toda a parte de representar ali, né, o norte do país e tal. É norte, né, gente? Eu não tô ruim de matemática, de geografia, não. Nossa, claramente tá ruim de matemática. Gente... Bom, vamos pro fantasma do Chocalho, que é a minha história. Eu me chamo Matheus, sou de Lages e gostaria de começar parabenizando pelo ótimo trabalho. Ai, fofinho, obrigada, Matheus. Quem apresentou o podcast é a minha amiga Cecília, com quem eu compartilhei esse caso bizarro com um final inusitado. Tudo começou quando eu, a Cecília e um casal de amigos nossos, Rafa e Ju, fomos para Florianópolis no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorar o aniversário do Rafa que acontecia naqueles dias. Em Floripa, ficamos hospedados na casa da família do Rafa, super querida e que nos recebeu super bem. O Rafa sempre comentou que não só ele, mas toda a sua família tinha uma mediunidade forte, e era comum na casa deles ocorrerem algumas aparições de espíritos durante a noite. Eu queria muito saber como rolou essa conversa, sabe? Tipo assim, de vez em quando tem uma galerinha ali passando. Bom, diz que se de noite escutássemos passos de crianças na casa... ou barulhos estranhos, não era pra estranharmos. Sim. Ai, que convite ótimo! Tá aí na casa da minha família, é mal assombrada. Ai, vamos, gente, carnaval, fechou. É tipo filme de terror que as pessoas falam assim, e se a gente jogasse um jogo de tabuleiro que invoca espíritos, ou Ouija? E essa caixa aqui empoeirada, antiga, com uma mão de macaco embalsamada? Ai, que ótima ideia! Partiu!
Partiu. Numa das noites em que estávamos lá, ficamos todos até tarde conversando e falando besteiras. Depois de umas horas, Rafa e Ju foram dormir e eu e a Cecília, que iríamos dormir na sala, continuamos brincando. Arrumamos os colchões e sofás e seguimos rindo, conversando e fazendo twerk. Cansamos, apagamos as luzes e resolvemos dormir. E fazendo twerk. Continuamos rindo, conversando e fazendo twerk. Um dia normal. Um dia normal. Pouco depois de deitarmos e desejarmos boa noite um pro outro, percebemos um barulho de passos na casa. Até então silenciosa. Logo, na porta da sala apareceu uma sombra. Eu e a Cecília, em choque, ficamos quietos. Eu comentei algo do tipo, C, você viu o que eu vi? Ela, sim. Super assustada, continuamos em silêncio. Passamos alguns minutos, a sombra desapareceu, então começaram sons esquisitos. Um barulho ritmado que lembrava muito dos chocalhos utilizados por indígenas em cerimônias. Gente, isso foi muito específico. Ok, a Cecília comentou comigo, Migo, você tá ouvindo isso? Eu respondi sim. Num dos intervalos do som, ela perguntou morrendo de medo, posso dormir com você? E logo estávamos dormindo agarrados e apavorados. O som começou e lembramos das histórias que o Rafa contava sobre espíritos na casa e achamos que algum espírito tivesse se ofendido com as nossas brincadeiras ou com as nossas danças. Resolvemos então rezar um Pai Nosso, um Santo Anjo e pedir milhares de perdões caso as nossas atitudes tivessem ofendido essa entidade. Meu Deus, os espíritos estão cancelando eles. A apropriação cultural é punida com morte por espíritos. Tá vendo? Vai tirar sarro de espírito. Vai zoando. Tudo sussurrado e transpirando medo. Adormecemos assim, apavorados. No outro dia, nossos amigos acordaram e encontraram eu e a C dormindo amontoados. E logo vieram perguntar o que havia acontecido. Contamos a história e eles deram várias risadas. Em resumo, a sombra na porta era o Rafa, que tinha levantado no meio da madrugada para tomar água e resolveu passar na sala para ver se estava tudo ok. O som de chocalho não havia sido causado por um fantasma, mas sim por um inseto típico da região que durante a noite saltava entre os galhos de umas árvores próximas da casa do Rafa. E essas árvores tinham frutinhos secos que, quando batiam nos outros, em função do inseto, né, pulando de lá para cá, fazia o barulho do chocalho. Respiramos aliviados e hoje em dia rimos dessa situação. Virou o nosso caso bizarro particular, mas naquela noite quase morremos de medo. Mas no fim das contas, o que vale é a experiência, né? Abraços, meninas Matheus. Gente... Não se você morre, né? Se você morrer, não é o que vale a experiência. O que vale é a sua vida e depois a história pra contar. Gente, eu tô saindo daqui aprendendo cada coisa. Tipo assim, que tem freira com panela de ouro, que tem bichinho que faz barulho de chocalho quando come uma fruta seca. Que pula de uma fruta pra outra. E isso é um caso bizarro ou é uma aula de cultura brasileira, Mabê? Por favor. Não, e o seu amigo passa de madrugada pela sala e ele não fala? Ele não fala, ô, vocês estão bem? Deixa ele ficar parado, olhando, Deus me livre, eu dar um tiro nele. Era o Chico que levantou pra ir na lareira. Por isso que eu sou contra o armamento, porque eu ia dar um tiro. Se eu visse uma sombra na sala, eu ia ficar apavorada, eu ia jogar uma faca de longe, sabe? Não dá. Não levantem e façam sombra sem avisar. Não levantem nunca, fiquem deitados pra sempre, que nem a Mariah Carey. Partiu uma mordida mortal? O nome é uma mordida mortal. Uma mordida mortal. Muito tempo atrás, lá pelos meus 10, 11 anos de idade, meu quarto estava em reforma e por isso precisei passar um período dormindo na sala de casa. Em uma certa noite, depois de desejar boa noite aos meus pais, apagar todas as luzes e me deitar, ouvi algo estranho. Ele colocou reticências. Algo estranho. Sabe aquela risada macabra do final de Thriller do Michael Jackson? Foi algo semelhante, mas num tom baixo, como se fosse ao pé do meu ouvido. Ignorei e continuei tentando pegar no sono. Foi quando a risada se repetiu, mas dessa vez num tom mais alto. Nesse momento, fiquei irritada. Nem com medo estava, apenas irritada mesmo. Hahaha. E fui até o quarto dos meus pais. Pedi licença para entrar e disse: Pai, isso não é engraçado. Tô tentando dormir. Para de fazer isso. Isso o quê? Isso de ficar soltando essa risadinha enquanto tá tudo escuro. Não tem graça. Eu não sei do que você tá falando. Para de graça e vai dormir. Foi o que eu fiz. Voltei pra sala, apaguei as luzes e me deitei. Minutos depois aconteceu novamente. Aquela risada macabra, num tom baixo, e segundos depois, num tom mais alto.
Segui ignorando. Não consegui ignorar na terceira vez, quando ela veio realmente alta, me fazendo saltar do colchonete. Senti um arrepio, foi tenso. Acendi as luzes e recorri aos meus pais novamente. Expliquei todo o rolê e eles ficaram preocupados. Depois que meu pai revistou a casa, minha mãe ficou comigo até que eu pegasse no sono. Dormi, a noite passou e no dia seguinte, enquanto acordava, reparei em algo peculiar. Na noite passada eu havia dormido em uma posição onde minha cabeça ficava próxima da cortina da sala. Cortina essa que não era de tecido, mas de um material plástico. Exatamente naquela área, a cortina tinha marcas de mordidas, de dentadas, marcas que não estavam lá no dia anterior. Eu e meus pais demos uma olhada. Concluímos que as marcas realmente não estavam lá antes, mas não encontramos uma resposta racional ou lógica que explicasse essa situação toda. Não tocamos mais no assunto. Gente, por que só cai tema tenso pro Chico? Porque ele lê de um jeito muito tenso. E eu fico muito mal. Eu não posso olhar pra uma cortina agora. Sem pensar em mordida mortal. Invisalign, né? Eu só consigo pensar em plástico na boca. Eu penso em Invisalign. O Bruno Gagliasso colocando Invisalign e falando com a língua assim meio presa. Invisalign vai mudar o seu sorriso. Esse episódio é um oferecimento de Invisalign. Não, eu tô imaginando agora o Bruno Gagliasso mordendo a cortina da minha casa. E fazendo a risada do Thriller, só que baixinha. Não, eu queria entender a conexão da pessoa, ou da coisa, ou do bicho, não sei, que tava mordendo a cortina e dando risada do Thriller. Porque, ele tava assim, muito feliz, né? Parecem dois casos diferentes, né? Tipo, e aí mordia. Porque, assim, parecem dois casos bem diferentes. Dois casos que rendiam duas histórias muito boas, se ele quisesse... Eu achei que rolou uma fusão ótima, assim, foi um caso conciso que juntou dois, e eu amo a resolução dessa família, eu queria muito fazer parte dessa família que é, não tocamos mais no assunto, então tudo bem, assim, encontramos um chupacabra morto no travesseiro da minha mãe, não tocamos mais no assunto e tudo tá resolvido. Corta pra eles comendo pizza, assim, em silêncio. É o que a maioria dos pais de pessoas LGBTs fazem, não tocam mais no assunto. Exatamente. Trágico, mas real. Ai, gente, vamos lá. O nome do meu é Tangente. Eu tô amando o nome dos meus, tá? O Homem do Sabão, o Homem do Saco e Tangente. Oi, meninas do Modus, como vão? Me chamo Maria Eduarda, amo o podcast de vocês e lembrei de uma história que aconteceu comigo um pouco mais de um ano atrás. É bem recente, então, ferrou. Porque essas que acontecem há muito tempo, a gente fica assim, não, mas é na época dos nossos pais. Agora, um ano atrás... Dos anos 90 não encosta mais. Igual a menina fazendo twerk. A menina fazendo twerk também. Twerk você sabe que é recente. Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna. Daquelas que gosta de fazer as coisas na madrugada e ir dormir bem tarde. Sempre foi o horário que eu era mais produtiva. Até aí, tudo bem. Um dia, acabei me perdendo nos estudos da faculdade. E na procrastinação também. E acabei por deixar para ir tomar banho muito tarde. No caso, era 1h58 da manhã. Precisa, 1h58 da manhã, não era 2. 1h58 da manhã. Coisa que não é comum pra mim, já que sempre tomo banho perto do jantar. Entrei no banheiro, tranquei a porta e entrei no chuveiro quietinho. Até que, quando estava prestes a terminar, escutei 3 batidas na porta do meu banheiro. Bacana, Mabel. Era o bode jogando pedra na sua porta. Eu vou dormir com esse bode na cabeça. Eu até pensei que pudesse ser algum vizinho, mas eu moro no último andar. Ou seja, acima de mim, só o infinito. Acima de mim, só Deus. Putz, muito acima de mim, só Deus. Acima de mim, só o infinito. É muito poético. Perfeito. Isso. Eu gosto. E rola uma autoestima também. Dá pra perceber que a pessoa mora sozinha e ela se ama. Ela ama morar sozinha. Sim. Nesse momento, eu comecei a rezar para pelo menos dar tempo de me vestir e não morrer pelada. Que é o meu maior medo. Pensei que tivesse sido alguém que tivesse invadido o meu apartamento ou um espírito. Tomei coragem e peguei... eu li um vinho, gente. Tomei coragem e peguei um vidro de shampoo para usar como arma. Mas a casa estava vazia. Eu amo que ela realmente achou que ela ia fazer algum estrago com alguém com um vidro de shampoo, né? Neutrox, né? Você vai bater muito no assassino com Neutrox amarelo.
Ai, gente. Não, tanta coisa pra pegar no banheiro, gilete pra cortar alguém, mas não, o vidro de shampoo. Tomei coragem, peguei, beleza? Nesse apartamento já tive outras experiências, visto que a luz do quarto sempre acende e apaga sozinha. Já escutei passos, como se alguém estivesse andando. Ainda bem, né? Vindos do meu teto. Mas, de novo, eu moro no último andar e não tem... não tem ninguém. Acima só infinito. Moro no último andar e não tem área de lazer e manutenção que poderia justificar uma pessoa andando. Essa foi a minha mini história pra vocês. Beijos e espero poder aparecer no podcast para mandar para todos os meus amigos escutarem esse caso. Bom, você vai mandar para todos os seus amigos escutarem esse caso, mas... Fica aí, né? E você vai começar também a deixar uma faca de cozinha enrolada numa toalha em cima da privada. Exato, Por então favor. Você não tem que Vamos matar... estar se protegendo melhor. Você não tem que matar um invasor com um frasco de colene, assim, aquele grande que tem 3 cores, sabe? Que parece sorvete napolitano eu ia falar isso, e tem porque eu tenho litro. um pão olive que ele é gigante. Eu acho que se eu acertasse com força, seria eu uma matava pedra. alguém. É uma pedra. Mas eu, se eu fosse você, eu sairia... Eu moraria num lugar onde tem alguém acima de você além do infinito, porque é um pouco triste você pensar que acima de você só o infinito, né? Abre uma possibilidade aí pra várias coisas acontecerem. Pode ser um disco voador que pousou no seu prédio e você tá ouvindo aí ETs. Assim, existem várias possibilidades, não só um espírito nem só um ladrão. O infinito é muito grande, né? Fica aí o... Eu acho melhor Nossa, achei poético. Melhor ter um vizinho. Ter um analista de sistemas que faz barulho muito depois das 11 da noite, que fica ouvindo trance do que o infinito. Melhor você ter sabe uma o problema que você tá lidando. Melhor ter uma mãe solo gritando com a filha falando assim: Kathleen, vai pegar não sei o quê, do que ter alguém correndo em cima do seu teto, né? E ter que pegar um palmo-olive pra atacar na pessoa / coisa. Bom, vamos pra... Sou eu, né, agora? Sim. Boa noite, meu nome é Raíza e pra começar queria dizer que eu amo demais o podcast. Ela contou vários mini casos, eu vou contar um só. Hoje eu moro em um apartamento bem curtinho, mas é diver. Hoje eu moro em um apartamento em Joinville, em Santa Catarina, e desde que eu me mudei tenho problemas com a vizinha de cima, porque ela faz muito barulho. Ó, temos mais uma história aí de vizinhas. Porque ela faz muito barulho. Arrasta móveis, bate pé, deixa coisa cair no chão, essas coisas. No início eu tentei falar com ela, mas não deu muito certo. Ela achava um absurdo eu reclamar dela e tudo mais. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com os barulhos. Mas logo, do nada, eles pararam e aí eu descobri que essa vizinha tinha se mudado. Até aí, tudo bem. O problema é que eu continuo ouvindo os barulhos no andar de cima. Os mesmos que eu ouvia quando a vizinha estava aqui. Então a pergunta que fica é, se não é a vizinha, quem são os responsáveis por esses barulhos? Será que a vizinha era inocente? E se isso for verdade, quem é que está fazendo esses barulhos? Um grande beijo, sigam assim. Olha, primeira coisa que fica clara é que o Modus Operandi virou um podcast sobre problemas de condomínio. A gente vai deixar de falar de crimes e a gente vai começar a falar sobre reformas. Eu acho que tem que trazer uma um reforma síndico no apartamento embaixo do meu, que parece muito que vem de cima. Eu, inclusive, culpei meus vizinhos de cima, quando, na verdade, a reforma era embaixo. Então, isso talvez esteja acontecendo com ela, mas eu também quero aproveitar seus ouvintes para fazer pressão na minha síndica para pararem com essa porra dessa reforma. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que a minha síndica também veio falar um dia sobre o barulho que eu tava fazendo, e não era eu. Depois descobriram que era uma reforma embaixo, e aí o que foi descobrir, na verdade, é que o meu prédio, o barulho funciona de uma forma muito singular. Seu prédio tá no peculiar. 7 além. Seu prédio nega as leis da física, né? No meu prédio, nega. Eu não sei o que acontece. Andares. Porque assim, como que pode pensar que sou eu e a pessoa de baixo? Eu não consigo entender isso. No anúncio do prédio da Mabê, quando as pessoas vão comprar, é assim, venha, você vai ouvir só os barulhos de baixo. E eu acho que a história da Maria Eduarda, do Tem Gente, a gente resolveu. Maria Eduarda, você pode estar ouvindo o barulho de baixo. Não, as duas, isso. né? Todas. É isso, essa é a solução. As a solução todas as histórias hoje tem um já mito, assim, o som não se propaga só de cima pra baixo, assim. Então, de verdade, furando
todas as paredes do apartamento debaixo do meu, é como se eles estivessem furando a minha moleira, assim, porque é dentro do meu cérebro barulhos. E realmente parece vindo de cima. Eu até tretei com os vizinhos de cima, daí a gente fez as pazes, porque, enfim, estamos sofrendo Resolvido, junto. gente. Resolvido. Exato. Vamos nós. Vai lá. Minha anja da guarda, Beth. Olá, patroas, convidados e operanders. Tudo bem? Tudo, e você? Meu nome é Roberta, tenho 33 anos e gostaria de contar sobre a Beth, minha anja da guarda. Quando essa história aconteceu, eu deveria ter por volta de 2 ou 3 anos, os famigerados anos 90. Detalhe importante, eu ainda não ia para a escolinha e não tinha aquele contato com pessoas desconhecidas. Sempre fui uma criancinha muito faladeira e extrovertida, daquelas que falava sozinha e se não tivesse com quem falar. Um belo dia comecei a falar sozinha, entre aspas, demais, como se estivesse falando com outra pessoa e não somente com meus divertidamente. Pois bem, comecei a falar que tinha uma amiga. Minha mãe, muito da safa, entrou na minha brisa inofensiva e começou a me fazer perguntas sobre ela. Perguntou nome, como ela era, sobre o que a gente falava e afins. Eu disse que ela se chamava Beth e que era uma moça. Minha mãe perguntou, Tô vendo onde essa história vai parar. mas moça criança, como você? E eu disse que a Beth era como ela, grande. Meu pai tem uma prima chamada Beth, e por muito tempo minha mãe me questionava se minha amiga era prima da Beth, mas eu sempre discordei, e falava que a Beth era minha amiga. A minha também era Beth. Exato, ela fez a piada, obrigado por ter feito a piada. O meu também é Beth. Oi, querida, ligaram aqui. Não, você que me ligou. Voltando. E chegamos ao famoso. Até aí, tudo bem. Do absoluto nada, comecei a pedir para ver os álbuns de casamento das pessoas da família. Gente, que criança macabra, né? Meu Deus, não. Pedi pra ver o álbum dos meus pais, dos meus avós, tios e tal. Exatamente, a criança fantasiada de pequena noivinha. Posso ver, por favor, os seus álbuns de bodas? Titia, por favor, deixe-me ver seus álbuns de bodas. Bem pálida, assim, bem pálida. Cabelo escorrido. Minha mãe achou pegando uma boneca pelo cabelo, assim, ó, e arrastando no chão. A luz da criança emanava da televisão que estava ligada. Exatamente. Minha mãe achou aquilo tudo bem estranho e perguntou de onde eu tinha tirado aquela ideia. Euzinho, uma criança de 2 anos, falando algo tão específico e que nunca tinha sido citado para mim antes, despertou um certo medo na minha mãe. Foi quando eu respondi que a Beth tinha me mostrado o álbum de casamento dela e eu queria ver o das outras pessoas. Minha mãe congelou. Minha avó, mãe da minha mãe, é uma pessoa extremamente sensível e até faz as incorporações no centro espírita que frequenta. Ou seja, uma boa pessoa para se correr numa situação dessas. Minha mãe correu e contou o que estava acontecendo, pois achou que eu estava com um belíssimo de um encosto, sendo assombrado ou algo do tipo. Minha avó, que sempre me benzia, disse que já havia sentido que meu anjo da guarda estava próximo e que a Beth provavelmente era minha proteção, um espírito do bem. Da mesma maneira que eu comecei a falar com a Beth, eu parei. Assim, do nada. Minha mãe disse que nunca mais citei a Beth e não me lembro de nada dessa época, pois era muito pequena. Até hoje me sinto privilegiada por ter conhecido a minha anja da guarda, mesmo que eu não me lembre dela. Espero que leiam e gostem da minha história. Parabéns pelas conquistas e que nós, os operanders, possamos conhecê-las em breve em um encontro bem jacareio. Um beijo, Roberta. Ah, é fofinho no final das contas, é bonitinho, né? Fofinho. Eu não tava conseguindo levar a sério por causa do nome da amiga ser Beth, assim. É muito bom o nome de uma anja da guarda ser Beth. É perfeito, assim. Ser Beth. Não, imagina. Beth? Não, eu também sou a Beth. Eu ia passar a vida toda. E ela tem uma falando voz isso. assim, oi, querida, não, vou ligar pra Telesp aqui, tá dando problema. Deixa eu ver seu álbum de casamento agora. Agora vem ver aqui eu casando com o finado Valdemar. A Beth era a Regina Roca, né? Hoje em dia você pode ver ela no TikTok, ela chama Regina Roca. Gente, eu amo Regina Roca, pelo amor de Deus. Ai. Eu amo. Se a gente for fazer... Eu vou mandar um WhatsApp pra vocês, daqui a pouco vocês vão morrer. Ah, eu quero. Nossa, por favor. Ó, mas o que eu queria falar é que se a gente fosse fazer uma sketch desse caso bizarro, a gente poderia escalar a Regina Roca pra ser a Beth, né? Se a gente fosse fazer
um episódio de série, assim, dos casos bizarros. Modus operandi de produções cinematográficas. Sim, a gente colocava a Beth Nossa, por pra favor. ser a menininha com roupa de noiva. Ah, não, a noivinha era pequenininha, né? Que tava segurando a boneca na mão. Segurando a boneca na mão e já criou todo o história. Já criou a fique aqui na cabeça. Eu só consigo ver ela assim agora. Bom, vamos pra última que se chama Milton. Esse nome foi seu, Mabê? Tem cara de ser seu esse nome? Esse nome não foi meu. Olha aí. Tá. Olá, meninas. Meu nome é Cecília. Pode falar o nome, não tem problema. Tenho 19 anos e moro no interior de Minas Gerais, aqui pertinho de BH. Minha história é sobre o meu vizinho do andar de cima. Eu moro em um prédio pequeno, de apenas 3 andares, e o meu andar é o último. Acima dele, só o sótão. Meu Deus, mais um caso. Tá meio bizarro, tá o episódio das coberturas, assim, é o episódio das ricas. Todo mundo é rico, todo mundo mora em cobertura, tá tudo resolvido. No último andar, no infinito. O maior medo deles é taxação de grandes fortunas, assim, o grande conto de horror é esse hoje. Caso bizarro, Receita Federal. Errado. Caso bizarro, Receita Federal. Por acaso, a maior parte do sótão fica exatamente em cima de onde é o meu quarto. E é a partir daqui que a história vai só ladeira abaixo. Nossa, é ansioso. Um belo dia, estava dormindo lindamente tal qual a princesa que sou, quando de repente sinto um tapa forte na minha perna. Meu Deus do céu. Era eu dormindo com ela quando eu dava tapa na cara da minha mãe. Abri os olhos e em pé, ao lado da minha cama, tinha só um vulto, uma sombra que parecia uma pessoa que tinha colocado um cobertor por cima da cabeça. Meu Deus. Essa é a melhor descrição que eu consegui fazer. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa que as pessoas burras dos filmes de terror fariam. Virei pro lado e voltei a dormir. Mais tarde, eu não achei burro, eu faria a mesma coisa. Não, talvez eu sairia de casa, vai. Mas é 100% burro. Você vê um vulto, e aí você volta, vira pro lado e dorme. É assim que as pessoas morrem. Dependendo se a gente recebeu o kitzinho de dormir do modus operandi, se eu tivesse com muito sono... É a melhor coisa a se fazer. Assim, você vai o quê? Você vai lutar contra o demônio? Não, gente, dorme, morre gostoso. Dorme. Gente, demônio não mata ninguém dormindo. Ele é amostrado. Ele gosta de se mostrar. Ele é mostrado. É verdade. Mais tarde, nessa mesma noite, acordei de novo, pois senti alguém sentando do meu lado na cama. Olhei de novo e lá estava, o vulto. Mas de novo, eu não fiz nada, só voltei a dormir. Essa daí, eu vou te dizer, viu? Tenho sono de bebê, é o sono que eu queria ter. No dia seguinte, estava sentada na escrivaninha do meu quarto, que tem 2 luzes que servem para iluminar a bancada onde eu sento. Fui mandar um áudio para minha amiga, contando o que tinha acontecido, e a luz que estava acesa, eu acho que ela quis dizer, imediatamente à minha frente queimou na mesma hora. A outra continuou acesa. Troquei as lâmpadas, troquei tudo, a fiação, mexi até em mais coisas do que seria necessário. Mas aquele lado das luzes nunca mais voltou. Tempos se passaram e uma vez, quando eu estava sozinha em casa, resolvi me sentar no quintal para tomar sol com os meus gatos. E aí contei essa história de novo para outro amigo, pois estávamos falando sobre esse assunto. Quando entrei em casa de novo, tinha água fervendo saindo pelas tomadas. Água? Não, pera. Quê? É água. Quando eu entrei em casa de novo, tinha água fervendo saindo pelas tomadas e lâmpadas da casa. Jesus amado. Tanto que me queimei tentando secar. E quando eu... Não, isso primeiro é muito perigoso. Água na tomada, gente. Tanto que queimei tentando secar. Imagina se pega no olho. Imagina se pega no olho. E quando eu fui com o meu pai no sótão, ainda tive que esperar ele chegar. Ela colocou em parênteses. Para ver se tinha algum problema na fiação ou no encanamento, vimos que um dos canos simplesmente derreteu, o que causou a molhança da casa. Desde então, eu às vezes acordo por sentir uma mão mexendo no meu cabelo. Jesus amado, não, para. Essa pessoa deu um tapa na coxa dela, alisa o cabelo dela, é uma metáfora para relacionamento abusivo. Você tá tendo um relacionamento abusivo com o seu fantasma. Desde então, às vezes acordo por sentir uma mão mexendo no meu cabelo, ou cutucando a minha perna, ou sentando na cama comigo de novo. Às vezes, inclusive, escuto passos rápidos e fortes no sótão, que é logo acima do meu teto.
o que é estranho, pois acontece de madrugada e o sótão não é alto o bastante para caber uma pessoa baixa. Ou mesmo uma criança, ela já coloca a criança aqui, ou mesmo uma criança de pé sem ter que se abaixar. Quem dirá correr? Em vez de lutar contra, eu simplesmente apelidei a entidade que habita meu sótão de Milton. Eu tava me perguntando onde ia chegar o Milton, gente. E agora, toda vez que algo acontece, eu falo: e aí, Miltinho, tudo certo? Gente. Pra ter um alívio cômico, porque se eu pensar demais, eu fico doida. Enfim, desculpe pela história longa. Obrigado por ler e um beijo. Eu tô apaixonada por ela. Eu também. Dê nome aos seus medos. Em vez de lidar com o fato que tá saindo água fervendo da tomada, ela finge que é um episódio de Tomar Lá da Cá, assim. Ela finge que é tipo uma comédia do Miguel Falabella, assim. E aí, Miltinho, tudo bom? O demônio Miltinho. Gente, sério, é perfeito. Primeiro que ela deu nome ao seu medo. É importante dar nome aos seus medos. É importante. Essa coisa do... aquele que não deve ser nomeado, Harry Potter, não tá com nada, não, gente. Tem que dar nome. Mete o Voldemort, entendeu? Mete o nome que dá medo, sim. E... porque é isso. Gente, um demônio que chama Miltinho não pode te fazer mal. Não pode. Exato. Você reduz ele a uma pessoa comum, um Miltinho. O Miltinho da sorveteria. O Miltinho do correio. É o Miltinho da praça, jogando dominó, entendeu? Ele não pode fazer. O Nivaldo. O Nivaldo é o fantasma que mora aqui em casa. Não, gente, mas sinceramente, eu acho que tinha que rever aí esse relacionamento com o Miltinho, porque ele te dá um tapa na perna. Depois ele te alisa o cabelo. Isso daí não tá certo. Isso aí eu acho que você precisa rever, Cecília. Eu acho que a gente teve bastante aprendizados hoje, Nossa, né? demais. E o maior aprendizado é não seja rico. Acho que é o maior aprendizado desse episódio. Que é só não se tenha fode. casas com sótão. Quando você mora na cobertura, você só se fode, ou sótão, assim. More no primeiro andar. More no primeiro more andar. numa kitnet no térreo, assim, porque você vê toda a kitnet Isso. quando você tá dormindo, não tem quina, não tem espaço, não tem escada. Sinceramente, troca a fiação da sua casa e não tem um sótão. Não tenha sótão, troque a fiação da sua casa. E conheça mais do folclore brasileiro. Porque ainda tem isso, e conta pra gente das figuras mitológicas da sua região, assim, não vem aqui falar da Freira da Panela de Ouro como se não fosse nada, assim, a gente tá obcecado na Feira da Panela de Ouro a gente não vai superar, entendeu? Eu passei esse episódio inteiro só pensando no bode tacando... eu acho que eu vou sonhar com esse bode hoje. Eu vou jogar no bicho, eu vou jogar no bode. Moça, qual é o número do bode jogando pedras? Ai, gente. É isso, né? Acho que falamos todos os casos, foi rápido demais. Finalizamos. A gente talvez devesse ter até escolhido mais. Mas é o que eu sempre falo, né, gente? Vamos fazer uma parte 2 aí, porque eu me diverti muito. Acho que foi muito bom. A gente pode tentar pegar um temático, avisar a galera também. Um temático imobiliária. Um temático imobiliária, né? Pegar um só focado em problemas de tubulação, de fiação, espíritos eletricistas. Eu acho que, na verdade, tinha que fazer um episódio, Mabê, sobre lendas que a gente não conhece do Brasil, porque o Brasil é tão grande. Se existe uma freira com a panela de ouro e um bode que joga pedra na janela no interior do Paraná, imagino que não acontece por aí. No resto do Brasil deve ter muita coisa. Por favor, mandem. Eu sou obcecada por lendas, gente. Eu sou obcecada. Mas é isso. Obrigada pela participação de vocês. Se quiserem dar um recado, falar aí as redes de vocês e onde se encontrar, e a gente já agita aí o próximo caso bizarro, porque, olha, vai ter que ser agora ou versão imobiliária ou versão lendas urbanas. Eu acho. E a gente já começa trazendo a história da freira da panela de ouro. Sim, tem que cobrar essa pessoa aí. O público quer, assim, o público tá ávido pela freira da panela de ouro. Sim. Eu sou o Chico Felite, com 2 T's de tatu, FLITTI, no Instagram, e eu me obriguei a estar no Twitter, por mais que eu deteste, acho um corredor polonês de gente dando opinião onde ninguém pediu, acho medonho, mas também tô lá, porque, enfim, sei lá, eu não sei porque eu tô lá também.
Tem um vídeo que explica o Twitter que tá rolando aí no próprio Twitter, que é a Samantha Schmutz sendo empurrada por um homem. E aí a pessoa falando assim, não empurra ela. Aí ela fala assim, não, ele não me empurrou, não. Aí, ela podia estar grávida, assim. Ela tá grávida, ele tá empurrando uma menina grávida. Aí começa a chamar a pessoa de assassino de criança. Esse é o Twitter. O Twitter é assim. É 100% o Twitter. Nossa, eu admiro muito quem consegue, assim, eu entro lá, já me dá falta de ar, dá taquicardia, eu aguento exatos 3 segundos de Twitter por dia, assim. Caso bizarro Twitter, é isso. Bizarro, Twitter. American Horror Story, Twitter. Twitter, gente, eu sou o Felipe Bortolotto. Eu tenho um Twitter que se chama @Felipe Bortolotto. E eu nem sei se é assim meu Twitter, viu? Eu acho que não é. Ou é @Bortolouca. Não sei se troquei. E o meu... Peraí que eu vou olhar aqui. Olha aí, já falar. ao vivaço. O meu Instagram se chama Fiborto. Fiborto. Não tem 2 T's. Porque eu quis deixar mais acessível, porque ninguém me achava. É Fibortolotto no Twitter. Isso, e no Twitter é Fibortolotto. Então, podem me seguir lá. Eu não falo de casos bizarros, porque eu tenho medo na maioria das vezes. Hoje eu vou dormir agarrado na minha cachorra. E a minha cachorra se chama Mabê, então eu tô indo pra casa da Mabê agora dormir agarrado com ela. Cara, por falar nisso, eu fui visitar... Não, só preciso contar uma coisa muito rápida. Eu fui visitar... Nossa, eu tô muito assustada com o que você vai contar. Não, ele lembrou agora. Um senhorzinho que dorme em cima de onde ele enterra os cachorros. Meu Deus do céu. Mas ele enterra os cachorros mortos. Ele enterra os cachorros quando eles morrem no quintal. Ele aparentemente gosta muito dos cachorros dele. E ele colocou uma rede em cima, que ele diz que é pra ele ficar junto dos cachorros dele. Enfim, desculpa, completamente DDA que o Não, imagina, mas onde você vai contar isso? Em lugar nenhum. Era uma entrevista que não tinha nada a ver sobre outro tema. Contei aqui, é isso. Não, pera, como assim você não vai... Ele fez igual o primeiro caso, ele fez igual o menino da freira da panela de ouro. Exato! Ele jogou Ele soltou no final a freira com a panela de ouro no final. E aí, quando a gente perguntou, não vou soltar, não. A entrevista não tinha nada a ver com isso, assim, mas daí eu fui pra chácara dele, é um senhorzinho que mora numa chácara no meio do nada, assim, e daí ele tava na rede, e daí ele falou, então, meus cachorros estão aqui. E daí ele apontou pra baixo, e daí ele vai enterrando um em cima do outro e dorme em cima. Eu achei isso meio lindo, assim. E meio escroto, e meio assustador, por isso que eu conto aqui. Eu acho que eu tô no lugar certo pra contar. Acima dos cachorros são infinito. Exatamente. Ai, gente, é com essa frase que a gente encerra o caso bizarro de hoje. Sigam o Modus Operandi nas redes, @moduspod, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o nosso site, que é modusoperandipodcast.com.